estratégica militar entre Brasil e China que faz o Brasil desafiar ainda mais os Estados Unidos e tornar menos dependente, militarmente, inclusive, dos Estados Unidos, já que o Donald Trump, os Estados Unidos, eles não estão afim mais de ter parcerias militares e estão, na verdade, até ameaçando outros países de vários continentes. Então a gente vai falar sobre isso hoje porque o Celso Amorim, que é o assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, ele esteve na China no desfile da Vitória, comemorando lá os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, e ele trouxe na bagagem questões muito importantes. Vai sair certamente essa parceria militar. Então já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Quem é inscrito no canal sabe que quando você curte, esse vídeo chega a mais pessoas e é muito importante para a gente continuar fazendo nosso conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. O Celso Amorim. O Celso Amorim, ele já foi ministro da Defesa, já foi ministro das Relações Exteriores, é uma pessoa que conhece muito de geopolítica, de política internacional, e ele teve presente nesse desfile da Vitória da China, que foi uma demonstração de força, uma demonstração de a China agregando outros países. O Celso Amorim, inclusive, falou que foi muito importante a presença do ex-ministro japonês nesse desfile, porque não se trata de um desfile contra o Japão, e sim foi um desfile para comemorar a vitória contra o fascismo, certo? A gente fala isso por causa do Japão, porque o Japão foi o país que invadiu a China, né, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante, ele conhece bastante sobre. E aí ele trouxe na bagagem questões importantes. Ele teve reunido com o presidente da China, o Xi Jinping, e ele trouxe na bagagem a promessa, na verdade não é uma promessa, mas sim uma possibilidade muito grande de que Brasil e China estão conversando uma parceria estratégica militar. Detalhe, uma parceria estratégica militar não se trata de uma relação comercial militar, tá? Uma relação comercial. Compra de caças, compra de aviões, isso pode entrar sim também. Compra ou venda, isso pode, mas aí é do ponto de vista econômico, comercial, que sim, isso também está no radar, isso também acontece. Quando ele fala em parceria militar, ele está falando em relações de maior proximidade, relações de defesa mútua, estratégicas mútua, de tecnologia, de utilização de tecnologia militar de outros países, por exemplo, a China emprestando a sua tecnologia militar ou colaborando, inclusive, com a produção militar no Brasil, ou até mesmo, como eu falei para vocês, uma relação de defesa mútua. Um dos grandes indicadores de que isso aconteceu foi que ele viajou para Pequim não sozinho, ele foi com adidos. O que significa isso? A gente já falou isso em um outro momento. Militares de alta patente viajaram com o Celso Amorim para a China e passam agora a integrar a comissão brasileira na Embaixada Brasileira em Pequim. Isso nunca aconteceu. Isso é definitivamente inédito. O Brasil só tinha adidos na embaixada em Washington, nos Estados Unidos da América, historicamente. Agora a gente passa a ter também militares de alta patente na embaixada em Pequim, o que é muito importante, fazendo funções diplomáticas. Isso já é um grande indicativo para a gente, tá? Então pode ser que a gente tenha, de fato, em breve, um anúncio de uma parceria militar. Uma outra questão, foram generais que foram para lá, tá? Só para explicar para vocês. Uma outra questão muito importante é que a gente vai ter uma reunião no dia 8 de setembro, agora, nos próximos dias, uma reunião do BRICS. E essa reunião do BRICS, ela vai ser uma reunião online, tá? Vai ser uma reunião remota entre as lideranças do BRICS, então a gente vai ter certamente também bilaterais, acordos bilaterais e multilaterais sendo fechados entre Brasil e China e Brasil e outros países, ou seja, o BRICS está se movimentando muito, inclusive para lidar com todas as questões. Ele falou algo sobre isso, vamos ver o que o Celso Amorim disse. É uma economia enorme, falando da China, né? Nosso principal parceiro comercial, essa cooperação se tornou mais importante. É muito importante essa relação Brasil-China, eu acho que eles compreendem isso também.
Detalhe, essa reunião do dia 8 vai ser para discutir uma medida multilateral contra as tarifas do Donald Trump. Então o BRICS está atento para tentar combater as medidas unilaterais dos Estados Unidos da América, tá bom? Então é um outro ponto importante aqui. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês aqui é que o próprio Celso Amorim disse que essa cooperação ou essa relação militar que existe em partes na questão aeroespacial, tá? Civil, mas aí a gente vai para o militar. Não, militar não existe, existe na questão espacial civil. Mas uma outra questão é que o Celso Amorim, ele disse que é um caminho natural do BRICS, uma proximidade maior do ponto de vista militar também. Já temos essa proximidade do ponto de vista comercial, temos uma proximidade do ponto de vista diplomático, mas também militar, ele entende que é um caminho natural a ser seguido. O que seriam as consequências disso? As consequências por exemplo, não necessariamente consequências, mas os motivos. A gente sabe que o Brasil não passa um risco iminente, por exemplo, de uma invasão dos Estados Unidos. Não é isso, tá? Não venham aqui achando, por exemplo, que o Brasil vai ser invadido pelos Estados Unidos. Não, não é isso. Mas a geopolítica a gente nunca sabe onde ela pode chegar. Então é preciso se organizar estrategicamente, porque a gente nunca sabe onde que vai dar isso, sabe? Ainda mais, por exemplo, a gente está vendo os Estados Unidos fazendo ataques já a embarcações na Venezuela, que não colocam em risco só a questão venezuelana, colocam em risco a questão da América Latina como um todo. O Donald Trump anunciando para todo mundo tarifas, assim, muitas delas sem motivo comercial, é o caso do Brasil, que não, as relações do Brasil e Estados Unidos sempre foram relações diplomáticas, mas o Brasil nos últimos 15 anos tem déficit comercial de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos, mesmo assim você tem tarifas, então o Brasil ele precisa se organizar. E tem uma China ali ao lado, que já dá um suporte econômico, que dá um suporte político. O Brasil também para eles, tá? O Brasil é um grande parceiro comercial para a China, não é só a China que é uma grande parceira comercial para o Brasil. Então é muito importante que se façam esse tipo que a gente tenha um resgate nessas questões. Que o Exército Brasileiro, ele também ele entre também em parcerias novas, em estratégias novas, porque muitas vezes você não sabe o que pode acontecer no futuro, sabe? Principalmente desse ponto de vista militar, porque olha quem que está na presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Então vamos lá, logicamente que eu vou aguardar tudo para ver o que pode acontecer, essa reunião do BRICS, o que for sair, por exemplo, o que vai sair do ponto de vista comercial, dessa medida multilateral que o BRICS quer tomar depois dessa reunião, eu vou trazer para vocês. Lembrando aqui que eu estou aqui tomando meu cafezinho super saboroso, meu café Vero, e eu sempre deixo o link aqui na descrição, porque é um café por assinatura, o meu já está acabando aqui, tá, gente? Mas é um café por assinatura, você assina e recebe mensalmente uma caixa cheia de sabores aí da Vero, que é uma delícia, eu gosto demais, adoro. E aí a gente tem um link na descrição com o nosso cupomzinho de desconto, que é um cupomzão, hein? Que é o Café Dialético, tudo junto em maiúsculo. Então, para quem quiser assinar a Vero, quem quiser receber como a gente recebe aqui em casa, tá na descrição. É isso, gente. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários, dá aquela curtida que vocês ajudam muito. Amo vocês de coração. Um grande beijo.